Espiritismo, e todas as palestras que também estão sendo gravadas, estão sendo postadas lá. É Casa de Oração Ave Cristo, tá? Quem quiser acompanhar, está convidado. Então vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo a proteção e o amparo para cada um de nós, agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos, que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Casa de Oração Ave Cristo. Espero que todos estejam bem, que o Mestre Jesus ilumine todos, que ao saírem daqui saiam bem melhor do que chegaram. Esse tema, o ponto de vista, ele
está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus proferiu aquelas palavras ainda diante de Pilatos: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus estava para ser entregue, para ser crucificado, e estava sendo julgado pelos judeus, pelos romanos, e Pilatos perguntou para ele: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. E aí começa a deixar claro algumas coisas para nós. Explica um pouco que há muitas moradas na casa do Pai. E quando Jesus fala que o reino não é deste mundo, que há muito mais além do que a gente tem aqui, né, no plano terrestre. Essa parte do ponto de vista eu queria começar explicando da seguinte forma. Se alguém resolvesse sair aqui agora, quisesse conhecer o bairro aqui, a Praia de Fora, e resolvesse fazer isso a pé no bairro, andando a pé na rua geral ali, teria um ponto de vista desse bairro. Se resolvesse fazer isso de carro ou de ônibus, o ponto de vista seria outro, concordam comigo? Agora, se resolvesse fazer isso daqui, da onde se localiza a casa de oração Ave Cristo, aqui de cima do morro, e olhasse lá para baixo, para o bairro, uma visão bonita, né, onde vê todo o bairro e o mar ao fundo, né, um visual muito bonito, seria bem diferente do ponto de vista, não é isso? Então, isso serve para as pessoas, isso serve para observar coisas, isso serve, que foi o caso aqui, para observar cidades, e isso serve também para observar a vida. E aí a pergunta que a gente faz para começar: qual é o nosso ponto de vista com relação à vida? Nós enxergamos, nós olhamos a vida do ponto de vista puramente material, ou nós olhamos a vida do plano espiritual, que ela continue, que ela não é só isso aqui? Faz diferença da forma que a gente enxerga a vida. Aqui no texto, o Allan Kardec, ele abre, foi lido aqui, mas eu vou repetir de novo, porque eu acho que é importante. Ele fala assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, nós temos essa inabalável fé nessa vida futura, nós temos isso como claro, porque isso faz a diferença, a forma como a gente olha. Nós já acreditamos que nós não vivemos só essa vida, nós já acreditamos que nós vivemos outras vidas, que nós encarnamos e reencarnamos para evoluir. Nós acreditamos que depois do túmulo, da morte física, da desencarnação, como a gente fala, a vida continua. Nós acreditamos que Deus nos criou um espírito e que é eterno, nunca vai morrer, e que provisoriamente nós estamos na carne. Nós estamos na carne, nós não somos carne. Nós estamos aqui para consertar erros que cometemos em vidas anteriores. Por isso a gente volta novamente para corrigir aquilo que a gente não fez bem feito. Então, se a gente já tem essa fé inabalável, tudo muda. A forma como a gente olha para a vida muda. A gente vai começar a olhar, por exemplo, para as perdas físicas, para as perdas materiais e para os danos de uma outra forma. Quando a gente perde um ente querido, que alguém parte antes da gente, nós já passamos a olhar e dizer o seguinte: um dia nós vamos encontrar essa pessoa. Dói, né? É dolorido ver partir aqueles que a gente ama antes da gente, mas nós sabemos que nós vamos reencontrar. Quando a gente tem perdas materiais, como do emprego,
como a gente tem perdas no campo afetivo, de uma relação que não deu certo, a gente já começa a olhar de uma outra forma, porque a gente não sabe o que fez em vidas anteriores, o que a gente plantou e o que estamos colhendo agora. E que muitas dessas coisas servem para a nossa evolução, vai nos fazer mais forte. Isso é quando olhamos do ponto de vista, no caso espiritual. O problema é que a grande maioria das pessoas, mas a grande maioria das pessoas, estão olhando para essa vida só do ponto de vista material. Infelizmente. Assim, vivemos um momento, né, da humanidade muito difícil, onde o egoísmo tomou conta, onde a vaidade, o orgulho, onde o materialismo domina. As pessoas vivem quase que unicamente pelas conquistas materiais. Chegam a perder a honra, chegam a perder tudo, inclusive o sentido da vida, que é a coisa mais importante que temos. Tem muita gente que está acontecendo isso, perdendo o sentido da vida. Por isso que a gente vê esse vazio que as pessoas sentem, que elas falam que sentem. Porque elas tentam preencher esse vazio com conquistas materiais, acumulando dinheiro, acumulando bens, acumulando uma série de outras coisas que não são tão importantes como é esse preenchimento espiritual que nós temos que buscar. Então, o que ocorre? Por conta disso, dessa grande maioria que corre só atrás do lado material, está fazendo com que as pessoas fiquem angustiadas, depressivas, um grande número de síndrome de pânico, loucura e um enorme aumento no número de suicídios. Por conta tentando preencher esse vazio interior que não vai ser preenchido se não for pelo lado espiritual. A gente não está falando aqui de abrir mão, de lutar, de trabalhar, de correr atrás das coisas do dia a dia. Mas que não seja só isso. Que a gente equilibre isso buscando o lado espiritual. E ao buscar esse ponto de vista, de começar a olhar a vida mais pelo lado espiritual, a gente descobre que nós estamos aqui só de passagem. Que aqui é como se fosse, né, um país ingrato, da qual a gente está só de viagem. Que nós vamos voltar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que esperamos que voltemos mais fortes, melhores, e podemos chegar do outro lado e dizer assim, eu consegui passar pelo plano terrestre, consegui cumprir aquela missão que eu assumi antes de reencarnar. Eu queria encerrar relembrando uma história da Bíblia, quando Jesus estava já anoitecendo, pregando à beira do mar da Galileia com seus discípulos. E quando ele acabou de pregar, os discípulos embarcaram, né, no barquinho e foram para o outro lado, e Jesus subiu um monte para orar. Quando o barco já estava assim ao longe no mar, os discípulos viram alguma coisa vindo por sobre as ondas. E era Jesus caminhando por sobre as ondas, e eles se assustaram. E aí Jesus disse, acalme vossos corações, sou eu, mestre. E Pedro disse, o Senhor é realmente o mestre, então permita que eu possa também caminhar sobre as ondas. E Jesus disse, então Pedro, venha. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as ondas. Enquanto ele olhava na direção de Jesus, ele conseguiu caminhar. Quando de repente ele começou a duvidar e as ondas começaram a subir e a ventania começou a bater, ele começou a duvidar, desviou o olhar e afundou.
E aí Jesus estendeu a mão, levantou e disse: homem de pouca fé, por que não confiaste? Eu queria usar isso para a nossa vida, que a gente não desvie o olhar de Jesus. O nosso ponto de vista seja o mestre, porque quando a gente desviar e vir as ondas da vida tentando nos afogar, quando a ventania vir tentando nos derrubar, é para aquele lado que a gente olha, para os olhos do mestre, e ele não vai nos abandonar. Tenho fé, tudo vai dar certo. O Mestre Jesus ilumine todos nós. Então, mais uma vez, vamos levar o pensamento a Deus e agradecendo por cada ensinamento e pedindo a Jesus e aos amigos espirituais que a gente tenha sabedoria para olhar para a nossa vida e para Jesus do ponto de vista espiritual. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,